Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Essa palavra de hoje ela é simples, é uma palavra simples, mas muito profunda. Amém. E muito importante para nós. Aleluia. É um assunto que o diabo faz de tudo para confundir, para distrair, para que a gente não desfrute disso. E eu quero começar, como sempre, lá no Antigo Testamento. Em Levítico, capítulo 6, versículos de 9 a 13, diz assim, Deus falando com Moisés: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse texto fala de quando Deus deu a instrução sobre a oferta do holocausto. Essa oferta não era uma oferta pela culpa, era uma oferta de adoração a Deus. E ele disse que o fogo, se voltar um pouco aqui, diz que toda manhã o sacerdote acenderá nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então toda manhã o sacerdote colocava mais lenha para manter esse fogo aceso e oferecer o holocausto, em adoração a Deus. E no versículo 13 diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo. Aqui está falando então de algo que mostra uma realidade do Novo Testamento para nós. Tem algo aqui escondido para nós. E fogo, no Novo Testamento, agora que eu pensei nisso, eu não sei se ele foi o primeiro, mas talvez foi. João Batista foi o primeiro a falar sobre o fogo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja que João Batista, ele vem pregando arrependimento e batizando com água. E ele diz que vem aquele que é mais poderoso do que ele, que é Jesus. E ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É como se João Batista estivesse dizendo, eu batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso com um outro batismo, que é o batismo com fogo. E batismo significa imersão. Né? João Batista batizava seus discípulos lá no Rio Jordão, e todo o corpo da pessoa que era batizada era envolvida pela água. Então, batismo significa imersão. Então, ele diz que Jesus vem aquele que é mais poderoso e vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, também é nessa mesma ideia de imersão que nós temos que ter em mente. Seja envolto pela água ou pelo fogo. E depois Jesus, em Lucas 24, versículo 49, Jesus diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos também é
a pessoa em volta, revestida, como um batismo, imersa. E Jesus aqui, logo após a ressurreição, ele diz: eis que envio a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. E depois em Atos, Lucas continua o relato falando sobre isso. Em Atos capítulo 1, de 1 a 5, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Veja que aqui ele diz que o próprio Jesus deu instruções aos discípulos por intermédio do Espírito Santo. Daí a importância do Espírito Santo em nós. E ele continua: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Aqui Lucas repete o que Jesus disse lá no Evangelho, que esperem a promessa do Pai. Só que lá Jesus parou por ali. Aqui Lucas explica qual é a promessa do Pai, no próximo versículo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então veja que primeiro vem João Batista, dizendo que vai vir aquele mais poderoso do que ele, batizando com o Espírito e com fogo. Depois Jesus, ressurreto, diz para eles esperarem a promessa do Pai. E Lucas, aqui em Atos, ele diz que essa promessa é aquilo que João disse, que ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E isso nós sabemos que aconteceu em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então aqui deu o primeiro cumprimento da promessa de Jesus, que ele diz: ficai em Jerusalém e aguardem pela promessa do meu Pai, que seria o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Por isso que aparecem línguas de fogo e eles foram cheios do Espírito Santo. Então aqui em Atos 2 acontece a primeira vez esse batismo do Espírito Santo. E lá em Levítico diz que esse fogo ele tem que arder continuamente sobre o altar, que ele não se apagará. Então lá estava fazendo a referência a esse fogo do Espírito, ao próprio batismo do Espírito Santo. Porque João Batista vem falando, ele irá batizar com fogo pela primeira vez no Novo Testamento. E acontece esse batismo com o Espírito Santo. E Levítico diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E Paulo diz, em 1 Tessalonicenses 5, 17 a 19, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Se Paulo disse, não apagueis o Espírito, é porque é possível apagar. Senão ele não diria, não apagueis. Então não é impossível que isso aconteça. Aqui não está falando sobre perder a salvação. A salvação é algo que Deus dá e ele não tira, porque é pela graça. Mas pode um crente salvo pela graça viver longe do Espírito, viver sem dar atenção devida ao Espírito, sem ter consciência do Espírito Santo habitando nele, sem seguir a sua instrução, levando uma vida de acordo com os padrões naturais ou do mundo
e ainda assim está salvo. Mas Paulo diz, não apagueis o Espírito. Então, é essa a importância do Espírito Santo em nós. Mas para isso nós precisamos saber mais sobre ele, sobre o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Em João 14, versículos 16 e 17, quando Jesus já estava prestes a ser crucificado, quando ele já começou a falar claramente com os discípulos o que ia acontecer, e com certeza os discípulos estavam tristes, porque ele iria morrer. Então Jesus consolou eles, dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Algumas versões diz ajudador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então Jesus diz que ele enviaria outro Consolador. Tem uma outra passagem que ele diz que ele deveria partir, porque se ele não partisse, não poderia vir o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, o Espírito Santo, ele também é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é três pessoas. Não é que ele se manifesta de três formas diferentes, é realmente três pessoas. O Pai é uma pessoa totalmente Deus, o Filho é uma pessoa totalmente Deus, e o Espírito Santo também é uma pessoa totalmente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito é Deus. E isso é algo que nós temos que entender pela fé, tentar entender pela mente, tentar explicar além disso, acaba caindo em heresia. Então Jesus disse que ele daria outro Consolador, o Espírito da verdade, e ele estaria em nós, habitando em nós. E isso que Jesus está falando é sobre o novo nascimento. Lá em João 3,16, ele diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão vida eterna no original é aquilo ali que eu coloquei embaixo, aionios zoe. Vida eterna é aionios zoe, que significa a vida como Deus a tem. Aionios significa algo sem início e sem fim, que é algo eterno. A vida eterna. Zoe é a palavra vida e aionios eterno. É algo sem início, sem fim. Porque quando nós recebemos vida eterna, não é simplesmente que teremos vida para sempre, mas é uma vida sem início e sem fim, que é a própria vida de Deus. Nós recebemos da própria vida de Deus, assim como ele é. Igual lá no jardim do Éden, quando Deus foi fazer Eva, ele tirou a costela de Adão, fez Eva a partir da mesma substância de Adão. E depois Jesus lá na cruz, ele também foi perfurado na sua costela, e dali saiu sangue e água, simbolizando o nascimento da igreja, dessa nova raça de filhos de Deus. Então, quando nós nascemos de novo, cremos em Jesus, nós recebemos a mesma substância dele. Nós somos feitos da mesma matéria-prima que ele. É vida como Deus a tem. Por isso que eu trouxe essa jarra aqui, que o Júnior e a Betânia me emprestou. Se quebrar, eles recebem em dobro de Deus. Mas imagine que essa jarra aqui é Deus. Imagina agora que isso aqui não é a jarra com água. Aqui é a jarra, a água, tudo aqui é Deus. Em toda a sua glória e seu poder. E esse aqui é você antes de receber Jesus, antes de nascer de novo. Você estava vazio, morto no pecado. Porque todo aquele que nasce de Adão, o pastor até pregou sobre isso, que nós, quando nascemos na carne, somos imagem de Adão. E Adão perdeu a vida com Deus, perdeu o espírito. Então nós já nascemos vazios, com o espírito morto. Nós temos o corpo e a alma, mas não temos o espírito. Mas quando nós cremos em Jesus, nós recebemos da mesma substância de Deus. Nós somos preenchidos
com a mesma substância, a mesma matéria-prima de Deus. Isso é vida eterna. Nós recebemos da própria matéria-prima de Jesus. Assim como Eva foi feita de Adão, nós fomos feitos de Cristo. É como se Deus pegasse a costela de Cristo e colocasse em nós. E é o seu Espírito Santo isso. Foi isso que Jesus disse quando ele disse: eu enviarei outro ajudador e ele estará convosco. Ele habitará em vós. Nós recebemos da mesma substância, do mesmo Espírito. Vou deixar aqui você aqui do ladinho de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, no mesmo capítulo que Paulo fala, não apagueis o Espírito, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo diz que nós somos espírito, alma e corpo. E ele coloca nessa ordem de importância, porque o mais importante é o espírito. Depois a alma, que a alma é responsável por interpretar o espírito e se relacionar com esse mundo. E por último o corpo, que é a nossa habitação. Mas o espírito é o principal. E o pastor tem pregado esses dias sobre governarmos o nosso interior, governarmos nossa alma. E isso só é possível através do espírito. Então nós precisamos ter essa consciência de que nós temos o Espírito Santo em nós, o ajudador. Jesus disse que ele testemunharia dele mesmo, que o Espírito Santo ensinaria sobre Cristo. Porque esse é o papel dele, é ensinar, é nos ensinar a palavra de Deus, nos ensinar tudo sobre Cristo. E a forma de nós governarmos o nosso interior é dando atenção a isso, como? Meditando nas Escrituras, ouvindo a palavra, seguindo a orientação do Espírito, o ensinamento do Espírito. Porque como o Jean orou aqui no início, nós estamos aqui, eu estou falando, mas é o Espírito que está aqui ensinando, através de mim. E quando nós ouvimos a palavra, é esse Espírito habitando em cada um de nós que interpreta essa palavra. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que ler com essa fé de que o Espírito Santo está ali nos ensinando. Por mais que o texto pareça difícil, mas o Espírito Santo está ali, justamente para tirar as nossas dúvidas, para nos ensinar. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 a 12, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então aqui Paulo está falando dos mistérios de Deus, tudo aquilo que Deus preparou para nós. Ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas Deus revelou, nos revela pelo seu Espírito. Porque qual é? As coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E ele continua dizendo, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então aqui novamente o papel do Espírito, nos revelar tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente. Todos os mistérios de Deus, as grandezas de Deus. Ele vem habitar em nós quando nascemos de novo para nos revelar isso. Porque ele sonda a mente de Deus. E ele vem nos mostrar, falar sobre tudo aquilo que Deus tem para nós. E até aqui nós falamos sobre o novo nascimento. A pessoa nasce de novo, ela recebe o Espírito de Deus, é formada da mesma substância de Deus. Mas em Atos 19, capítulo 1, versículo 1 a 6, Paulo chega em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo e Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso
e achando ali alguns discípulos, veja que ele achou alguns discípulos. Então eram pessoas já nascidas de novo, eram discípulos de Cristo. Paulo reconheceu que eles já haviam se convertido, eram cristãos nascidos de novo. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Interessante que Paulo pergunta: vocês receberam? Paulo primeiro reconhece que eles são discípulos, que eles são cristãos, mas então ele pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Porque aqui ele não está falando do Espírito Santo na forma que recebemos quando nascemos de novo. Porque nós nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo de Deus reaviva o nosso espírito e passa a ser um junto conosco. Mas aqui Paulo está se referindo ao batismo no Espírito Santo, que é um outro evento que vem após a conversão, que é o batismo que aconteceu lá em Atos, que é aquilo que João Batista disse, batismo pelo fogo. Então Paulo pergunta: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Veja que eles se converteram a Cristo, começaram a seguir seus ensinamentos, mas eles ainda não tinham ouvido sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo já habitava neles, com certeza, mas sobre o batismo eles não tinham ouvido. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Paulo cita a mesma coisa que Lucas citou e que João Batista disse, que viria Jesus depois dele batizando com fogo e com Espírito. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Então veja como é algo simples. A pessoa se converte, ela crê em Jesus e ela já está apta para receber o batismo no Espírito Santo. Amém. Simplesmente por crer em Jesus. E a oração em línguas depende só de ser batizado no Espírito Santo. É uma sequência, a pessoa nasce de novo, recebe o Espírito Santo que reaviva o seu espírito, e só isso ela já está pronta para ser batizada. Veja que Paulo não perguntou a eles se eles ainda tinham pecados, não perguntou sobre os hábitos deles, eles não tiveram tempo de sair dali e repensar a sua vida, em orar mais, ler mais a Bíblia. Eles não tiveram tempo nada disso, simplesmente eles ouviram sobre o batismo no Espírito e foram batizados. E começaram a falar em línguas estranhas. Então esse receber o batismo no Espírito é diferente do novo nascimento. É um evento à parte que ocorre depois, mas que a única coisa que precisa também é crer. Assim, quando nascemos de novo, só precisamos crer em Jesus. E pela graça somos salvos. E uma vez que nós cremos, nós também podemos receber o batismo no Espírito Santo. No Evangelho de Lucas, Jesus explica isso. No capítulo 11, versículo 9 a 13. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus está falando do batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque lá em João 17 ele mesmo disse que enviaria o Espírito
e o Espírito já habitaria em nós. Quando nós cremos, o Espírito passa a habitar em nós. Mas aqui ele começa falando que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. E aí ele diz, qual é o pai? Que o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Então, se os humanos, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá o batismo no Espírito àquele que o pede. Aleluia. Em resumo, Jesus está dizendo, basta pedir e ser batizado. Não tem muito mistério. O diabo tenta confundir isso, criando um monte de regra. Que a pessoa primeiro tem que seguir um monte de regra, de fazer todas as coisas certinho, não ter nenhum pecado, negar a si mesmo, se esvaziar, para então receber o Espírito. Mas Jesus disse aqui que basta pedir. E o Pai dá o Espírito Santo. E quando ele diz aqui que qual dentre vós lhe dará, o filho pedindo pão lhe dará uma pedra, ou um peixe, uma cobra, justamente ele está dizendo que nós podemos confiar em Deus, que se nós pedirmos o Espírito e o batismo, Ele irá dar. E isso tem a ver também com a oração em línguas, porque nós vimos lá que quando Paulo orou sobre eles foram batizados e passaram a falar em línguas estranhas, assim como em Atos 2. E às vezes as pessoas ficam em dúvida, porque elas querem ser batizadas, vem a vontade de falar em línguas e a pessoa fica em dúvida se aquilo vem de Deus ou não. Mas se a pessoa está pedindo, é óbvio que vem de Deus. Jesus mesmo disse, se você pedir, Ele não vai te dar outra coisa, Ele vai te dar o que você pediu, o Espírito Santo e o dom da oração em línguas, para a edificação pessoal. Então, no batismo do Espírito Santo, esse segundo evento depois do novo nascimento. E a oração em línguas, que a oração em línguas é para todos. Eu coloquei lá no final, mas eu vou falar aqui agora. Aquele texto de Atos 2, quando eles estavam ali reunidos, eram cerca de 120 pessoas, em Atos 1 fala isso, eram 120 pessoas, eles estavam esperando aquela promessa de Jesus. Jesus diz, permaneçam em Jerusalém, até que receba a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. Vocês serão revestidos de poder. E João Batista tinha falado que eles receberiam o Espírito, o batismo com fogo. E aí imagina que você estivesse lá, nessa espera. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele disse, espera a promessa do Pai. E você já tinha ouvido falar sobre o batismo do Espírito, o batismo de fogo. E Jesus ainda disse que em Marcos 16, vocês recebereis poder do Espírito e falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, expulsarão os demônios. E ali ele também colocou, falarão novas línguas. E aí está todo mundo ali reunido, 120 pessoas, dá o quê? 4 vezes o que tem aqui ou mais. E eles ouvem um som de um vento, não foi um vento, eles ouvem um som de um vento e veem sobre cada um a língua de fogo descendo sobre cada um. Então, imediatamente eles lembraram de tudo aquilo que Jesus disse, que receberiam poder do batismo de fogo que João citou e o falar em línguas que Jesus disse. E veja que foi sobre cada um. Sobre cada um. É a primeira vez que ocorreu um batismo no Espírito Santo, é a primeira vez que eles falaram em línguas estranhas. E o pastor sempre fala que na primeira vez sempre tem algo para nos ensinar. Então Deus fez isso de uma forma visível, justamente para ensinar, que é para todos. Amém. Sobre cada um deles veio uma língua como de fogo. E todos eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito concedia. E aí tem uma parte depois que diz que haviam várias pessoas de vários lugares que primeiro acharam que eles estavam bêbados, e depois diz que cada um ouvia falando na sua língua natal, sua língua nativa. Cada um tinha ali pessoas de outras línguas ouvindo os discípulos falar na língua deles. Mas veja que não diz que os discípulos estavam falando em outras línguas humanas. Eles ouviram em outras
línguas humanas, assim, português, inglês, japonês, eles ouviram. Mas não foram os discípulos que estavam falando em línguas estranhas. Tanto é que primeiro eles acharam que estavam bêbados. Se eles estivessem falando português, árabe, grego, não ia achar que estavam bêbados. Acharam que estavam bêbados porque eram línguas estranhas, mas eles ouviram em suas próprias línguas. Então a oração em línguas é para todo o cristão. E o único requisito, o pré-requisito para ter o dom de línguas, orar em línguas estranhas, é ser batizado no Espírito. E o único pré-requisito para ser batizado no Espírito Santo é ter nascido de novo. É simples, só que o diabo, sabendo da importância desse dom, ele confunde tudo. Inventa um monte de mentira. Em Romanos capítulo 8, fala um pouco sobre a utilidade do dom de línguas através do Espírito. Diz assim, 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então veja aqui que o Espírito Santo ele nos assiste na nossa fraqueza. Ele é o ajudador que Jesus disse. E ele nos assiste porque nós não sabemos orar como convém. Foi quinta-feira mesmo, nós estávamos ali no grupo e nós estávamos falando sobre isso, que muitas vezes nós estamos orando para a situação e nós oramos já querendo direcionar Deus para a solução que a gente quer. A gente começa a orar, e quanto mais demora a resolver aquilo, parece que mais a gente inventa soluções e querendo mostrar para Deus como ele deveria solucionar aquilo, quando na verdade nós deveríamos descansar e saber que ele está no controle. Amém. E que ele tem o melhor. Então diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aqui está falando de oração em línguas, porque não tem como expressar a oração em línguas, dizer o que estamos falando. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ou seja, quando o Espírito Santo está intercedendo por nós, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Agora presta atenção nisso. Eu vi isso hoje quando eu fui procurar um versículo que falasse sobre aquele que sonda os corações. Nós sabemos que é Deus, mas eu queria colocar um versículo. E eu achei Jeremias 17:10, que diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Vou ler de novo de Romanos e depois Jeremias. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em Jeremias diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. A mente de quem? Quem é que está intercedendo, o que diz lá em Romanos? O Espírito. Vamos voltar aqui. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Passei errado aqui. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está orando a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Amém. O Espírito Santo é aquele que perscruta as profundezas de Deus e ora por você exatamente aquilo que você precisa naquele momento. E aí em Jeremias diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Mas no versículo lá de Romanos diz que aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, para recompensar
a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Então ele está dizendo que ele é o Senhor que examina o coração e a mente do Espírito, que está intercedendo por você para recompensar segundo as obras dele, e não as suas. É segundo as boas ações do próprio Espírito. Ficou confuso? Porque aqui estava no contexto do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o que vale é a obra que Jesus fez. Então ele nos recompensa segundo a obra de Cristo. Então ele examina a mente do Espírito. É como se Deus olhasse para nós e examinasse o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo intercede por nós naquilo que precisamos. Então esse é um dos benefícios da oração em línguas. É uma oração perfeita, segundo a vontade de Deus. Em Isaías 28, versículo 9 a 12, tem uma outra passagem interessante também que diz: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui ele está falando da religião hoje, que é um monte de regra, é um monte de preceito, um monte de regras, tem que seguir um monte de passos. E ele fala que essas pessoas são como crianças, ainda desmamados. Só que depois ele diz no versículo 11, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele diz, este é o descanso, dás descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então aqui Isaías já está profetizando sobre a oração em línguas. Por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a esse povo. E este é o descanso, este é o refrigério. Esse é outro benefício quando nós praticamos a oração em línguas, que nós entramos nesse lugar de descanso, nós recebemos esse refrigério, esse consolo. Porque quando nós estamos preocupados, estamos ouvindo a nossa mente natural diante dos desafios, e aí a gente fica ansioso, mas quando nós oramos em línguas, nós entramos nesse lugar de descanso, porque nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está fazendo a oração perfeita. Ele está orando exatamente aquilo que precisamos no momento. O Espírito Santo, ele sonda o nosso coração e vê a nossa fraqueza, então leva até Deus aquela fraqueza e traz do coração de Deus aquilo que precisamos. Nós estamos edificando, construindo. É como Moisés lá, quando ele subiu um monte, ele estava lá no monte e o povo estava lá embaixo. Ele demorou lá os 40 dias. E aí o povo quis resolver com a sua própria força. Falou, vamos fazer um bezerro de ouro para adorar. Enquanto Moisés estava lá em cima e Deus dando a ele as instruções do tabernáculo. E o tabernáculo seria onde Deus habitaria em meio ao povo. E eu vejo isso como a oração em línguas. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos edificando o nosso interior, o nosso tabernáculo, a casa de Deus em nós, do Espírito em nós. E quando nós deixamos isso de lado, nós paramos essa construção e ficamos ansiosos. Então esse é outro benefício da oração em língua. Entrar no descanso, no refrigério. E ele diz aqui, lábios gaguejantes, porque às vezes você está orando em línguas e parece que você está gaguejando. Eu lembro que quando eu comecei a orar em línguas, era só uma sílaba. Era uma sílaba repetida várias vezes, era como se estivesse gaguejando. Marcos 16, 17 e 18, que diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal.
Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Aí quando eu li isso aqui no livro, eu fui procurar na Bíblia, né, para ver se está correto. Essa é uma prática que temos que ter. Às vezes a gente lê um livro, mas tem que ver se realmente aquilo que está no livro está na Bíblia. E estava lá realmente escrito. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí eu me lembrei que eles ensinavam que qualquer cristão pode expulsar demônio em nome de Jesus, é correto. E que nós também podemos impor a mão sobre os enfermos, que eles serão curados, no nome de Jesus. O meu pastor dessa época até dizia assim, irmão, se você não tem fé para orar por um câncer, começa orando por uma dor de cabeça. Mas você tem o poder em nome de Jesus. Só que aqui no meio fala também, falarão novas línguas. Junto com expulsarão demônios, imporão a mão sobre os enfermos. E em nome de Jesus. Aí quando eu li isso, eu falei, Deus, se está escrito aqui que em nome de Jesus eu posso falar novas línguas, então também quero. E eu comecei a ler esse versículo todo dia de manhã e à noite. Eu lia, em meu nome falarão novas línguas, e declarava que aquilo também era para mim. Eu nunca tinha ouvido sobre confissão de fé, confissão da palavra, mas o próprio Espírito Santo me direcionou. Toda manhã eu acordava e lia, e declarava isso, e à noite também. Em mais ou menos uma semana, ou 10 dias, eu comecei a falar em línguas estranhas. E no início era, como eu falei, como lábios gaguejantes. Então, a oração em línguas é para todo aquele que crê em Jesus. E é no nome dele, é pela fé. Lá em 1 Coríntios 14, é quando Paulo explica bastante sobre oração em línguas. Só que esse capítulo, em primeiro lugar, ele escreveu para resolver a confusão na igreja de Coríntios. Que as pessoas, estava todo mundo falando em línguas altas e ninguém conseguia ouvir o que o outro queria dizer e ninguém estava entendendo ninguém. Porque eles queriam se mostrar mais espiritual que o outro por falar em línguas. Mas isso não existe. A oração em línguas é uma ferramenta para nos edificar, para nos ajudar. E aí ele diz em 1 Coríntios 14, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, que são aqueles mistérios que nós lemos lá em Romanos, que só o Espírito Santo conhece os mistérios de Deus, e ele sonda o coração de Deus. E quando nós oramos em línguas estranhas, nós estamos falando desses mistérios. Estamos orando esses mistérios para a nossa própria vida. E diz aqui que ele não fala a homens, que ninguém o entende. E aqui é importante dizer que oração em línguas não é língua dos anjos. Língua dos anjos, Paulo usa em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ele fala de forma poética. Mas oração em línguas é a linguagem do Espírito. Porque diz que ninguém entende, a não ser Deus. Então não é dos anjos. Até porque se fosse dos anjos, o diabo ia entender o que está falando. Mas ele não entende, porque ele é um anjo caído. Então você que é da igreja Vivos com Cristo, não fale besteira. Não é língua dos anjos. É língua do Espírito. No versículo 4 ele continua falando, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza edifica a igreja. Aqui ele não está dizendo que você tem que profetizar porque é melhor do que falar em outra língua, orar. Ele tá colocando o que cada coisa faz. Aquele que só fala em línguas está edificando a si mesmo. Aquele que profetiza, ou seja, que interpreta, está edificando também toda a igreja. Mas o importante aqui, que é o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. É quando ocorre aquela construção, o Espírito Santo trabalhando no nosso interior. A oração em línguas, ela não resolve problemas exteriores. Ela resolve problema interior. A oração em línguas não vai tirar a montanha do caminho, mas vai fortalecer a sua fé, para você passar por aquela montanha, ou para dizer para aquela montanha sair da frente.
Porque Jesus mesmo disse, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai falar com a montanha. Ele não diz você vai falar com Deus para Deus retirar a montanha. É você que vai falar com a montanha. Mas isso é possível com uma fé fortalecida. E a oração em línguas faz isso. A oração em línguas não gera fé. O que gera fé é o ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É através de ouvir a mensagem e meditar na palavra. Mas a oração em línguas ela edifica sobre a fé. E é importante dizer que também não adianta então ficar só orando em línguas. Acho que é por isso que tem muita gente que começa e para e diz que não aconteceu nada. Porque a pessoa fica ali 1 mês, 2, só orando em línguas, mas não dá atenção à palavra. E a oração em línguas ela edifica sobre a fé. E se a fé vem da palavra e a pessoa não dá atenção à palavra, a oração em línguas não vai encontrar a palavra para edificar. Então tem que juntar as duas coisas, a meditação, ouvir a palavra e a oração em línguas. No verso 14, Paulo continua, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então Paulo diz que quando ele ora em língua, o espírito está orando de fato, mas a mente fica infrutífera. Então é importante também orar com a mente. Mas tem momentos que, como diz a palavra, nós não sabemos orar como convém. Tem momentos que nós estamos em alguma situação que a gente não sabe nem por onde começar a orar. Então nós oramos em línguas. Que o Espírito vai orar a oração perfeita, a vontade do Pai. E nós podemos orar em línguas em qualquer lugar, seja na rua, seja num ônibus, dentro do carro. Pode até estar fazendo outras coisas, porque não depende da mente. Pode até estar vendo televisão e orando em línguas, porque não depende da mente. Você pode edificar o seu espírito em todo o tempo. Quando Paulo fala da armadura, lá em Efésios, né? Que ele fala da armadura de Deus, depois que ele descreve cada parte da armadura, ele diz orando em todo o tempo no Espírito. E aqui em Coríntios ele diz que orar no Espírito é a oração em línguas, que ele fala, se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, ou seja, em línguas, mas também orarei com a mente. Então, orar, toda vez que na Bíblia diz orar no espírito, está falando de orar em línguas estranhas, para edificação pessoal. E quando ele fala da armadura, no final ele dá essa instrução. É como se ele dissesse, como você vai saber usar cada parte da armadura? Orando em todo o tempo no Espírito. Amém. Orando em todo o tempo em línguas estranhas. Que é uma poderosa ferramenta que Deus nos deu. Lá no livro de Judas, eu não coloquei os versos anteriores aqui, senão ia ficar muita coisa. Mas depois leiam o livro de Judas, que é um livro pequenininho, um capítulo só. Porque Judas começa falando dos falsos mestres, de falsos pastores. Judas começa falando daqueles que são nuvens sem água, que eles procuram somente a sua própria glória. Fala dos falsos ensinos. Inclusive ele fala do caminho de Caim, que o pastor tem pregado aqui. São pessoas que entraram pelo caminho de Caim, orgulhosas, soberbas, que buscam a sua própria glória. E aí Judas vai dizer como nós podemos nos livrar desses falsos mestres movidos por ganância que seguiram o caminho de Caim. Ele diz no versículo 20, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Então Judas diz aqui que a oração em línguas edifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, edifica o nosso espírito interior e nos livra dos falsos ensinos, nos livra dos falsos mestres. Hoje em dia, tanta coisa que a gente ouve por aí, tem tanta pregação na internet, e um meio que nós temos de nos livrar daquilo que não nos serve é orando em todo o tempo no Espírito.
edificando o nosso interior. Acho que acabou. Lembrei agora que, às vezes, o Jean posta lá no grupo, tem tempo que ele não posta, mas às vezes ele posta lá um reloginho e fala, vamos orar, gente, só 1 hora hoje, né? Para quem não, de repente não entende, é porque nós viemos de um ministério que se falava muito nisso, sobre orar em todo o tempo, no Espírito, em línguas, e usar um cronômetro. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está orando muito, mas está orando pouco. O cronômetro é mais uma disciplina, um controle pessoal. É como se você determinasse, eu vou orar hoje 1 hora durante o dia, mas você não precisa ficar 1 hora direto orando. Você pode orar 10 minutos, depois de tarde 15 minutos, à noite mais 10. Então você vai cronometrando apenas para um controle, apenas para a sua própria disciplina. Eu lembro que a primeira vez que eu fui usar o cronômetro, falei, vou orar 1 hora hoje. E aí, cada hora que eu orava em língua, eu ia lá e despausava o cronômetro, depois pausava. Chegou no fim do dia, não tinha dado nem 30 minutos. Porque a gente acha que está orando muito, mas é uma forma, por isso que o Jean às vezes coloca lá, é uma forma da gente se disciplinar, de orar mais limpo, porque isso é para benefício nosso próprio. Agora, não é porque eu vou orar muito em línguas que as coisas vão acontecer. Não, quando eu vou orar muito em línguas, eu que vou ser mudado. É minha mente que vai ser mudada. É a minha alma que vai ser governada. A situação exterior pode continuar a mesma, mas agora eu vou olhar com outros olhos. Eu vou enfrentar de outra maneira. Então, por isso que nós precisamos ter essa prática também da oração em línguas. Então, vamos voltar aqui para você estar aqui, do lado de Deus. E aqui é você que nasceu de novo. Você tem o Espírito feito da mesma substância de Deus. E uma vez que você é batizado, você também pode se encher de Deus, do Espírito, várias vezes. O batismo no Espírito Santo ele é uma vez, mas a partir daí você pode ainda receber, digamos, outros batismos. Ou seja, ser cheio novamente do Espírito, receber um renovo do Espírito. Talvez, não sei, tem alguém aqui que já é batizado, mas não ora em línguas. Você pode receber o dom da oração em línguas. Ou talvez você tenha esfriado nessa prática, você pode receber esse renovo. E como eu disse, é muito simples, porque aqui está Deus e você que já nasceu de novo. Lembra que eu falei que para ser batizado no Espírito, o único pré-requisito é ter nascido de novo. Então, se você já nasceu de novo, o que é batismo no Espírito Santo? Batismo significa imersão. Então, tudo que você precisa fazer é mergulhar em Deus. Amém?